Olá pessoal, a gente vai ver nessa aula um outro produto notável que aparece com muita frequência nas aplicações da álgebra, que é esse aqui, ó. Produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos termos. A multiplicação da soma com a diferença. Exemplos, aqui, ó. X mais 3 multiplicado por x menos 3. 2x menos 5 multiplicado por 2x mais 5. O termo que tem o sinal negativo pode vir na frente, né? Pode vir na frente, já que é uma multiplicação, né? Então, produto da soma de dois termos pela diferença desses mesmos termos. Já adiantando, isso aqui dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, aparecem os dois termos ao quadrado com sinal menos entre eles, né? É fácil você verificar isso, né? Você vai sair multiplicando. Primeiro multiplica o A com os outros dois. A com A e B. Vamos lá. A vezes A ao quadrado, né? A vezes B, AB. E o sinal? Mais com menos, menos, né? Mais com menos, menos. Então multiplica o A pelos outros dois, da direita. Agora multiplica o B pelos outros dois da direita. B com A, B vezes A. B com B, B vezes B. E esse sinal aqui, ó. Mais com menos, menos. Certo? Observe que A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, né? Então se cancela. Sobra só A2 menos B2. Ó. Então sobrou apenas o A2 menos B2. Ou seja, o produto de uma soma pela diferença de dois termos dá o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Certo? Exemplos. X mais 3 vezes x menos 3. O A aqui é o x e o B é o 3, né? Ficaria o primeiro, que é o x ao quadrado, né? O primeiro ao quadrado, menos o segundo, que é o 3 ao quadrado. X ao quadrado menos 3 ao quadrado. Aplicando a fórmula da esquerda para a direita. Fica x2 menos 9, né? 3 ao quadrado, 9. Esse aqui, ó. Esse aqui, o termo com menos eu coloquei na frente. Mas é a mesma coisa, né? Não deixa de ser produto de uma soma pela diferença dos mesmos termos, né? Fica o quê? O primeiro aqui é o A, que é o 2x, e o B é o 5. Então fica o primeiro 2x ao quadrado, primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, o 5 ao quadrado, né? Então fica o quê? 2x ao quadrado dá o quê? 4x2, né? 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25. Então dá isso aqui, ó. Certo? Esse outro aqui, ó. Produto de uma soma de dois termos pela diferença desses mesmos termos. Observe que o Azão é o x2 e o Bzão é o raiz de 3y. Então isso aqui dá o quê? O primeiro, que é o x2, ó. X2 é o primeiro, é o Azão, ao quadrado, x2 ao quadrado, menos o segundo, que é raiz de 3y ao quadrado, certo? Pronto. O primeiro, x2 ao quadrado, é x elevado a 4, né? Você multiplica esses expoentes, né? De dentro e de fora, x ao quadrado, x à quarta, certo? Esse aqui, uma raiz ao quadrado, você some com a raiz, dá só o que tem dentro do símbolozinho, né? Fica só o 3y. Então, eleva a raiz ao quadrado, a raiz quadrada, fica só o que está dentro, ó, o 3y. Então dá isso aqui, ó. Vamos ver os outros aqui. Bom, pessoal, tem situações que você vai precisar usar a regrazinha da direita para a esquerda. Você vai ter uma diferença de dois quadrados e vai transformar isso em um produto de uma soma pela uma diferença. Então, às vezes, a gente precisa usar da direita para a esquerda. Uma situação desse uso aqui, ó. Aliás, um exemplo desse uso. X2 menos 9. Eu quero fazer aparecer os parênteses. O x já está ao quadrado, o primeiro termo já está ao quadrado, e o 9 você escreve como 3 ao quadrado, né? Não deixa de ser 9. Aí você vai ter o que aqui? Diferença de dois termos ao quadrado. O lado direito da fórmula, né? Isso aqui é o que? Diferença de dois termos ao quadrado. Produto da soma pela diferença, ó. Então fica x menos 3 vezes x mais 3. Observe que eu coloquei o termo que tem um menos na frente, né? Isso é totalmente irrelevante, né? Não faz diferença nenhuma. Você pode colocar o x menos 3 na frente ou depois, né? Já que é uma multiplicação, né? Então eu usei a propriedade da direita para a esquerda. Eu fiz aparecer o parênteses. O outro exemplo.
3x2 menos 5. Eu tenho que fazer aparecer aqui o primeiro termo ao quadrado, menos um segundo ao quadrado. 3x2, como é que eu escrevo como alguma coisa ao quadrado? É só você escrever o 3 como raiz de 3, ó. Raiz de 3x. Isso aqui elevado ao quadrado dá justamente o 3x2, né? Então, raiz de 3 ao quadrado dá 3, né? x2. Então, pronto, eu escrevo o 3x2 dessa forma aqui, ó. Raiz de 3x ao quadrado. Isso aqui não deixa de ser 3x2, né? Ok? E quanto ao 5? O 5 eu quero escrever como alguma coisa ao quadrado. Então você escreve como raiz de 5 ao quadrado. Observe que raiz de 5 ao quadrado é 5, né? Então eu escrevo 5 como raiz de 5 ao quadrado, ok? Então isso aqui não deixa de ser 5, ok? Então eu transformei isso aqui numa diferença de dois termos ao quadrado. Aí usa a propriedade da direita para a esquerda. Fica o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo, certo? Produto de uma soma por uma diferença, ou uma diferença por uma soma, né? O primeiro é o raiz de 3x, ó, e o segundo é raiz de 5, ok? Então usei a propriedade da direita para a esquerda. Eu fiz aparecer o parênteses, ok? Uma situação que você vai precisar usar da direita para a esquerda, a propriedade é essa situação aqui, ó. Eu quero simplificar essa expressãozinha aqui, ó, x2 menos 9 sobre x menos 3. Então, para simplificar, eu imagino que eu deva cortar alguma coisa aqui com o denominador, né? Você escreve o x2 menos 9 como x menos 3, x mais 3. Propriedade da direita para a esquerda, certo? Para que isso? Para cortar o x menos 3 em cima e embaixo. Ó. Aí você corta esses dois x menos 3 aqui, aí o resultado fica só x mais 3, né? Então eu simplifiquei essa expressão aqui, né? Então é um exemplo de uso da propriedade da direita para a esquerda. Ok? Corto x menos 3 com x menos 3, fica só x mais 3. Bom, agora eu quero simplificar essa expressão aqui, ó, deixar ela mais simples, menorzinha. Observe que você tem aqui o produto de uma soma por uma diferença, né? Produto de soma e diferença, e tem o quadrado de uma diferença, que a gente viu na aula anterior. Quadrado de uma diferença de dois números, certo? Vamos lá. O primeiro. Aqui, né? Produto, aqui você tem uma diferença de dois números e uma soma. Usa que regra? A primeira que está aí, né? Essa primeira, né? Ficaria, então, o primeiro ao quadrado, o azão, no caso, seria o x, e o bzão seria o 3, né? Então, fica o x ao quadrado menos 3 ao quadrado, aplicando a primeira regra, certo? Aí, pronto, agora você vai, repete esse sinal menos aqui. Agora vai fazer o quadrado da diferença, o quadrado de uma diferença, a segunda regra que está aparecendo aí, certo? Que a gente viu na aula anterior. Isso aqui é o quê? Isso aqui é quadrado do primeiro, observe que o primeiro, o azão é o x, e o segundo, bzão é o 3, né? Quadrado do primeiro menos a regra, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo, que é o 3, ao quadrado, né? Observe que isso tudo está dentro do parênteses, porque esse sinal menos aqui, ele vai mudar o sinal de todo mundo que está na frente dele. Então, repetindo, está tudo dentro do parênteses, porque esse sinal menos, que é esse mesmo aqui, vai mudar o sinal de todo mundo que está na frente dele, certo? Pronto, agora vamos para cá, repito o x2, repito 3 ao quadrado, né? Que é o 9, né? Agora, menos com mais, menos, observe que eu estou tirando o parênteses, né? Tirei o parênteses, né? Menos com menos, mais, ó, menos com menos, mais. 2 vezes 3 seria 6x, né? Agora, menos com mais, menos, 3 ao quadrado. Então, eu eliminei o parênteses. Esse menos aqui fez mudar o sinal de todos que estavam na frente dele, certo? Aqui, quando você chegar aqui, tem umas coisas que vão se cortar, ó. Mais x2, menos x2. Corta, né? Só isso, né? É só isso que corta, né? Agora você vai ter aqui, ó, 2 vezes 3, 6x, né? Ó, 6x, certo? Menos 3 ao quadrado, ou seja, menos 9, menos 3 ao quadrado. Então fica menos 9 menos 9, né? Dá o quê? Menos 18, né? Então fica 6x menos 18. Aí corta o x2 e o menos x2, corta. Então essa aqui é a minha expressão simplificada, ok? Esse outro exemplo aqui, ó.
eu quero simplificar essa expressãozinha aqui, ó, deixar ela menor, certo? Você tem uma diferença de dois termos que tem um expoente. É bem provável que você precise usar a nossa regrazinha da direita para a esquerda, certo? Como é que é a regra da direita para a esquerda? Você tem uma diferença de dois termos ao quadrado que você vai transformar no produto de uma diferença por uma soma, certo? A soma pode vir na frente e a diferença pode vir depois, né? Isso é irrelevante, já que é uma multiplicação. Então aqui você podia colocar primeiro a soma, a diferença depois, né? Então eu vou usar a regra da direita para a esquerda. Eu vou usar onde? Eu vou usar no numerador. Lembrando que eu quero simplificar essa expressão aqui. Então se você olhar para o numerador, tem dois termos aqui que tem expoente. Esse primeiro termo aqui, o 9x2, como é que eu escrevo ele como um número ao quadrado, um termo ao quadrado? É só você escrever ele dessa forma aqui, ó, 3x ao quadrado. Isso aqui não deixa de ser 9x2, né? 3 ao quadrado é 9 e depois tem o x ao quadrado, né? Então eu escrevo esse termo aqui como um número ao quadrado. Você, no caso aí, é o a ao quadrado, né? Fica 3x2 menos. Agora eu tenho que dar um jeito de escrever esse outro aqui como alguma coisa ao quadrado. Seria o meu b, né, da fórmula. O b ao quadrado, certo? É só você escrever dessa forma aqui, ó. O 16 escrevo como 4 ao quadrado dá 16, né? E esse y eu deixo um 2 dentro do parênteses e o outro fora. 4y2 ao quadrado dá 16y4, certo? 4 ao quadrado é 16, né? Y2 ao quadrado é y4. Então eu escrevi assim por quê? Porque eu quero dar um jeito de aparecer alguma coisa elevada ao quadrado. Então eu escrevo esse 16y4 dessa forma aqui, de maneira que fique coerente com o lado direito da minha fórmula, né? Pronto. Aí você repete o denominador, essa raiz aqui todinha, ok? Aí vem para cá agora, ó. Você vai escrever agora o numerador usando a propriedade, ó, da direita para a esquerda. Diferença de dois termos elevado ao expoente 2, ó, dois termos ao quadrado. Diferença de dois quadrados. Fica o quê? Observe uma coisa, quem é o primeiro aqui? Quem é o azão? O azão é o 3x. Quem é o bzão? O 4y2, né? Então isso aqui fica o quê? Produto da diferença pela soma, ó. Numerador. Produto da diferença de dois termos pela soma. O primeiro, que é o azão, é o 3x. É ele que está ao quadrado. O segundo, que é o bzão, é o 4y2. É ele que está ao quadrado, elevado ao quadrado, certo? Primeiro menos o segundo, vezes primeiro mais o segundo. Pronto, eu escrevi o numerador dessa forma aqui. Eu usei a propriedade no numerador da direita para a esquerda. Transformei uma diferença de dois quadrados no produto de uma diferença pela soma. Aí você escreve o denominador assim, ó. 3x menos 4y2, você vai tirar a raiz, vai tirar de dentro da raiz. Como? Colocando na forma de potência, ou seja, elevando ao meio. Então você pode muito bem aqui embaixo tirar essa raiz e escrever na forma de potência, né? Fica essa coisa aqui todinha, ó, elevada ao expoente 1/2, né? Então eu tirei a raiz, ok? Aí você observa aqui agora, ó, que aparece em cima e embaixo dois termos idênticos, ó, dois termos idênticos. O 3x menos 4y2. Em cima e embaixo. Esse aqui está elevado ao expoente 1. Esse embaixo está elevado ao expoente 1/2. Então isso aqui equivale a uma divisão de duas potências com a mesma base. Quem seria a base? O 3y menos 4y2. E quem seriam os expoentes? Ó? 1 menos 1/2. Ó? 1 menos 1/2. Certo? Então, divisão de potência de mesma base, onde a base é essa coisa aqui todinha. Ó. Aí fica, então, o expoente 1 menos o expoente 1/2 aqui. O expoente 1 menos 1/2. Ok? Pronto, aí você repete esse termo que tem o mais aqui, ó. Você repete ele do lado direito, certo? Então entenderam, né? Eu peguei esses dois aqui, repeti a base e subtraí os expoentes, ó. 1 menos 1/2, tá aqui, ó. Ok? Agora eu venho para cá. Esse primeiro aqui, quanto é esse expoente 1 menos 1/2? 1 menos 1/2 é menos 1/2, certo? Subtraçãozinha de fração, isso aqui dá menos 1/2. Então tá aqui, ó, menos 1/2, aqui embaixo, ó. Certo? Então fica esse termo todinho aqui que tem um menos, elevado a menos 1/2. Aí você repete esse termo que tem um mais aqui, ó. Repete ele, certo? Pronto.
Aqui é o que você vai fazer quando chegar aqui. Esse termo que tem o mais, você vai deixar ele no numerador, ele vai continuar em cima. Esse que tem um expoente negativo, você vai passar para o denominador. Eu passo para o denominador, ó, 3x menos 4y2, lembrando de trocar o sinal do expoente, ó, de menos 1/2 para mais 1/2. Então você passa esse termo aqui todinho, você passa para o denominador, lembrando apenas de trocar o sinal do expoente. O expoente era o menos 1/2, vai para mais 1/2, certo? Pronto. Aí você repete o numerador e o denominador, você escreve, você volta para a forma de raiz. Aqui está na forma de potência, eu escrevo como raiz, né? Fica essa coisa aqui todinha, ó, 3x menos 4y2, dentro de uma raiz, né? Raiz quadrada. Isso porque está elevado a mais 1/2, certo? Então, esse meio aqui eu vou substituir pela raiz quadrada. Pronto, esse resultado aqui é essa minha expressão de cima simplificada. Você poderia até dizer, professor, não parece mais simples não. Tá tão feio quanto a original. Simplificado assim, entre aspas, pelo menos aparecem os mesmos monômios, ó, o 3x e o 4y2, né? No sinal positivo e negativo, mas são os mesmos monômios, né? Mas de fato não tá mais bonito que a outra não, né? Esse último problema aqui, vou deixar a expressão aqui do lado, ó. O próximo slide vai ser só de exercícios, né? Para vocês irem treinando. Então o próximo slide é só exercícios. Eu vou terminar com essa simplificação aqui. Eu quero simplificar essa expressão aqui. Ou seja, achar o valor desse Jzão aqui. Que é essa coisa aqui todinha. Observe que aqui no numerador tem o produto de uma soma e de uma diferença. Certo? Então você vai usar a propriedade aqui da esquerda para a direita. Vamos aqui, ó. Quem é o Azão aqui? É o X, né? E quem é o Bzão? É o 3, ó. Certo? A mais B, A menos B. Produto de uma soma por uma diferença, né? Ficaria o primeiro ao quadrado, x ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, 3 ao quadrado. Aí você repete aqui o x2 mais 9, repete o 81 e repete o denominador inteiro. Repete o denominador, certo? Agora vem para cá. O x2 menos 3 ao quadrado é o quê? É x2 menos 9, né? Observe, 3 ao quadrado é 9, certo? Então, esse primeiro aqui é x2 menos 9. Mas aparece aqui também, do outro lado, aparece o x2 mais 9, ó. x2 mais 9, aí você repete o resto aqui, 81, e repete o denominador. Observe que aqui, de novo, aparece o produto de uma soma por uma diferença. Só que a diferença está na frente, né? Mas é a mesma coisa, né? Ó, quem é o Azão aqui? É o x2. Quem é o Bzão? É o 9, ó. Azão menos Bzão vezes Azão mais Bzão. Produto de uma soma por uma diferença, certo? Vou usar a propriedade da esquerda para a direita. Aqui, ó, onde está o cursor. Ficaria o primeiro ao quadrado, quem é o Azão aqui? x2, não? x2 ao quadrado. Menos o Bzão. Quem é o Bzão? É o 9. 9 ao quadrado, certo? Então isso aqui vira x2 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Aí você repete o 81, e observe que no denominador aparece de novo o produto de uma soma por uma diferença, certo? De novo, usa a propriedade da esquerda para a direita, né? Aqui ficaria x ao quadrado, ó, no denominador, x ao quadrado, e aqui embaixo, e 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Então eu substituo isso aqui por x ao quadrado menos 2 ao quadrado, certo? E repito esse 4 que está aqui, ó. Certo? Repito o 4. Pronto. Chegando aqui, observe que você vai ter x2 ao quadrado, que é o quê? X à quarta, né? X à quarta. Menos 9 ao quadrado, que é 81, então menos 81. Repete o outro 81, né? Esse aqui. Aí vem para baixo. Aqui fica x ao quadrado, no denominador, ó, x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, aí repete o outro 4. Pronto, observe que o menos 81 corta com mais 81. O 4, menos 4 corta com mais 4. Fica um x4 em cima, no numerador, e um x2 embaixo no denominador, certo? Quanto é x4 dividido por x2? Divisão de potência com mesma base. Repete a base x e subtrai os expoentes, ó. 4 menos 2, 2. Então dá x2. Então esse Jzão que está aqui, ele é x2, né? Ou seja, essa expressão feia aqui todinha, você pode trocar ela tranquilamente por x2, que é a mesma coisa. Ok?
O próximo slide é só de exercícios para vocês irem treinando, ok? Pronto, tá aí uma lista de probleminhas para vocês treinarem, certo? Os primeiros são os mais simples, vocês tentem fazer, para saber a resposta, encontrar a resposta do problema, a simplificação, vocês podem usar como eu falei na aula anterior, o Microsoft Math, né? Tira uma foto do problema e ele mostra a resposta e até os passos da resolução. Então tentem fazer esses daqui, mas sugiro que tentem fazer outros também, ok? Então até a próxima.